acidente, mas o Senhor pedia para que eu amasse, que eu seria o sinal da salvação através da presença de Deus na vida da minha família, que eu seria até um sinal de conversão. E como aconteceu, não desisti do meu pai. Hoje meu pai é cuidado da minha família, que me ajuda nesses cuidados, porque como eu disse, meu pai tem uma demência e exige acompanhamento. Às vezes, se você olhar para ele, é como se ele não tivesse nada, mas se você convive, você percebe. E ali você tem que ter uns cuidados mínimos com ele, mas futuramente as coisas, como os médicos dizem, tem que piorar. Mas pela fé dele, ele continua lá firme, não deixa a peteca cair. E passei pelo processo do perdão. E chegou um momento que eu estava tão cansado, que eu me revoltei tanto porque meu pai sempre caía bêbado, e eu trabalhava de domingo a domingo, e sempre vivendo aquela situação. E chegou um dia, um certo momento, que eu fiquei certo, eu rodei a mão na cara do meu pai, que eu não estava aguentando mais aquela situação. Foi naquele momento que eu pedi perdão para ele. Foi naquele momento que ele se ajoelhou também e pediu perdão para mim. Precisou acontecer tudo isso para que o perdão acontecesse. Claro que depois eu me confessei diante dessa situação, mas chegou um lado tão extremo que eu estava tão cansado, e eu só estava às vésperas de entrar no Senhor. Mas esse demônio vai samar com a minha cara que não. Então, houve-se um processo de reconciliação, de perdão, no decorrer do tempo. Hoje meu pai percebe o quanto ele errou, tanto comigo quanto com aqueles que estavam à sua volta. Claro que às vezes ele tenta mudar certas situações, né? Mas claro que hoje meu pai, se eu dizer, está com 90% do que ele era antes. E Deus, que ele teve a graça de viver um processo de conversão da vida dele. E todo o que entra hoje na vida dele é enfermidade das decorrências do passado. Então, da bebida, do tabagismo, então veio aqui as enfermidades. Mas graças a Deus, eu não tenho nenhuma mágoa em relação ao processo do perdão. E com relação à minha mãe também houve o processo do perdão. Houve também o processo do perdão. Porque eu me abri para isso. Porque eu não queria passar pela vida dessa maneira e depois que chegasse no velório da minha mãe, o remorso daquele. O questionamento eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito isso ou aquilo, de você se sentir culpado ou não. Mas eu dei um passo de ver a partir do perdão que eu dei, tanto a minha mãe quanto ao meu pai, eu me tornei uma pessoa que e passei a perdoar com mais facilidade. Passei a superar os desafios. Vocês pensam que os desafios nossos como sacerdotes é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que nós devemos virar o nosso olhar em quem? Em Jesus. Em Deus. Se nós não permanecemos nele, a gente cai. E cai feio. Como diz Paulo, se você está em pé, cuidado para não cair. Aí você vai a derradeira embaixo. Aí o pecado te leva para lugares que você nem imaginaria ir. Não deixa que o pecado te arraste. Não deixa que a falta de perdão te arraste. Não deixa com que a falta de amor te esfrie por dentro.
Por isso que você está nesse final de semana pedindo ao Senhor: Senhor, cura as feridas da minha alma, cura, Senhor, a falta de perdão que há em mim. Eu tive que perdoar para me tornar uma pessoa livre. Eu não queria me tornar uma pessoa livre, uma pessoa fria, porque eu queria ser diferente das atitudes que muitas vezes eles tiveram. Eu busquei seguir as atitudes boas, através dos seus dons, através das suas virtudes, porque meu pai tinha e tem as suas qualidades. A mesma coisa, aquilo que é, o que meu pai é, também você. Aquilo que a minha mãe é, também você. Não, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser sinal de salvação dentro da minha casa. Ser sinal de salvação. Através da presença de Deus, porque eu amo fazer o que Deus passa para a gente fazer. Nós somos templo morado do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Por isso que é necessário darmos esse passo do perdão, dar esse passo do amor. Dar esse passo da paz. Se eu tivesse permanecido lá diante das minhas dores, eu não estaria aqui hoje, muito menos. Eu poderia ter cometido um suicídio na adolescência, porque eu tive um